Vamos começar. Todo mundo aí? Já vou botar a Conceição logo de cara. A Conceição Veras. Estamos entrando, vai dar tudo certo. Então, para quem está chegando agora, para quem não viu o iniciozinho, eu tô aqui com a Conceição Veras, que foi responsável, né? Era fundadora e diretora do Instituto Veras, que é onde eu fiz meu tratamento na minha infância, quando eu tive, né, uma lesão cerebral. Os médicos diziam que eu ia ser deficiente física e intelectual para o resto da vida. E a Conceição e o marido dela, o Dr. Veras, foram que deram uma luz no caminho da minha família, né? Quando minha mãe e meu pai chegaram lá para fazer minha avaliação. E depois de 4 anos eu estava completamente curada, né? Saí de uma criança que seria deficiente física, intelectual, para uma criança com excelência física, mas essa história ela vai contar. Ativou o vídeo. Vamos lá. Agora eu creio que vai entrar. Aí entrou. Ei! Eu não tô te vendo ainda não. Você tá me vendo? Sim. Não contente, viu? Só sou eu que tenho problema de lidar com a tecnologia, não. Fico contente com isso também. Vocês Não? estão vendo a Conceição? Pois é, tá vendo? Vocês estão vendo a Conceição, gente? Bom, enquanto não aparece lá na tela, pelo menos a gente está ouvindo. Então, Conceição, muito, muito, muito obrigada por você ter aceitado. Você sabe que eu sou assim, eu te adoro. Assim, você é uma pessoa muito importante na minha vida, na minha história, né? Eu sempre gosto de estar perto e de você e de aprender com você e de ouvir você falar sobre tudo isso, né? Que a gente passou. Então, gostaria que, antes de mais nada, você contasse para o pessoal sobre o Instituto mesmo, o que foi o Instituto Veras, como que tá, e aí depois falar um pouquinho de como que você vê a minha história, né? Começar falando isso aí, depois a gente vai continuando com a conversa. Ai, o que a gente faz nessa hora? Então, gente, deixa eu ver aqui que eu preparei as perguntinhas para ela. Então, deixa eu só ir falando o quanto ela, né, e o marido dela, que era o Dr. Veras, que o nome é Instituto Veras, né? Na verdade, foi o sogro dela que começou a pesquisar quando o marido dela, quando ela nem conhecia, quando ele era, acho que ele era adolescente ainda, ele sofreu um acidente mergulhando, gente. Olha só a importância. Eu falo muito isso para os meus alunos, criança, adolescente, presta muita atenção onde vocês vão mergulhar, de cabeça. Porque ele mergulhou de cabeça, ficou tetraplégico. Aí o pai dele foi desesperado procurar, todo mundo dizia que não ia, só mexer o olho, parece. Que não ia ter jeito, não ia ter jeito e tal. E aí ele foi pesquisar. Ele foi para os Estados Unidos, que ele já era médico. E ele foi pesquisar, foi para os Estados Unidos pesquisar e encontrou o Glenn Doman, que é o precursor do método, né? E ele era fisioterapeuta e neurocientista. Então, ele já fazia muitas pesquisas na área da fisioterapia, da neurociências e tal. E aí o Dr. Veras virou só cadeirante. Passou a mexer todo o resto do corpo, né? Saiu da situação de tetraplegia para se tornar paraplégico, né? Então ficou só cadeirante, teve uma vida normal e fundou o Instituto Veras, mas que era especializado também em crianças com síndrome de Down, com hiperatividade, com vários problemas cerebrais. Eu não sei, gente, eu tô achando que é melhor eu sair de novo e entrar. Ela tá solicitando aqui. Vê se deu. Se vocês conseguirem vê-la, vocês me falam. Tá ativando. Entrou de novo. Conseguiu? Conceição, tá na área? Acho que tô, mas eu não tô te vendo. Tá, vamos falando assim mesmo. O que está acontecendo, eu não sei. É um boicote da internet, não é não? Vamos falando. Se estão ouvindo, a gente faz. Depois a gente dá um jeito. Qualquer coisa eu edito o vídeo. Mas vamos falando. Não vamos abandonar, não. Sabe como é que eu sou, né? Eu vou até o fim.
Eu não desisto nunca. Ninguém me para, não. Como você estava dizendo sobre a história, né, Lília? Ele sofreu esse acidente aos 15 anos de idade. É, Uhum. ficou tetraplégico, já esgotado, né, esgotado aqui todos os caminhos. Aí eles foram para Nova York para tentar, porque nós vimos, né, o mundo vinha de uma recém-guerra, para ver se encontrava algo diferente. E infelizmente não encontrou, mas por uma coincidência, no dia que eles voltariam ao Brasil, eles encontraram uma pessoa numa igreja, St. Patrick, que orientou que um grupo novo de fisioterapeutas e médicos estavam começando um outro tratamento. E foi quando ele resolveu, então, ir até Filadélfia, e ali começou, além de uma troca enorme de conhecimento, uma amizade muito grande também. E foi, aí deu-se início, antes ao Centro de Reabilitação Nossa Senhora da Glória, hoje em homenagem ao Raimundo e ao Zé Carlos, nós chamamos de Instituto Veras. Mas, infelizmente, o Instituto não mantém a mesma, agora, atualmente, a mesma metodologia. Eu já estou ausente dele há quase 10 anos, e por problemas de ordem burocrática, eu não continuei, infelizmente, dentro dos institutos. Então, a metodologia não segue bem a orientação que tem que ser. É o resumo, Lília, eu acho que fica claro para vocês. Todo o trabalho é embasado numa história de amor, dedicação. A Lília falou agora, né? Ela não desiste. E realmente essa é a filosofia, é não desistir, porque sempre vai haver um caminho, sempre vai haver uma direção. É isso aí. E lá, quando começou o instituto, né, olha, como eu sempre falo, e aí você complementa, modifica, sei lá, sobre o tratamento, né? Era, como eu vejo, né? E aí você dá o seu olhar. Era mais ou menos 50% a parte física e 50% a parte cognitiva. De manhã era a parte física e à tarde era cognitiva, era mais ou menos isso? Não, eu E digo aí, até mais, viu, Lília? Quando eu iniciada a programação, praticamente era 80% a parte física, o desenvolvimento motor, não é? Não o desenvolvimento físico, mas o desenvolvimento motor, em comum também com o desenvolvimento sensorial. Certo? E hoje predomina ainda essa questão do percentual da parte física com relação à cognitiva, ao intelectual. Nós temos um tripé, Lília, não sei se você se recorda. Esse tripé que eu tenho certeza que é o que mantém todo um trabalho em desenvolvimento e evolução, que é entender que se não houver frequência, intensidade e duração, nada funciona. Certo? Então, nós entendemos um trabalho de reabilitação com alta frequência, alta intensidade de estímulos e variando com uma baixa frequência, intensidade, perdão, duração, certo? Principalmente quando você vai estimular as áreas sensoriais, você tem que ter uma alta intensidade, mas uma duração muito pequena, para que a gente consiga entender o resultado também. Então, sem esse tripé, bem, e um outro elemento que é fundamental, e sem eles nada acontece, é a família. Se a família não veste a camisa, fica muito complicado também. E aí eu começo a falar, Lídia, se eu sair um pouco do tema, você me corrige, tá bom? Que eu quero ótimo. também a grande importância da pessoa entender diagnóstico. Eu costumo dizer, há anos eu digo isso, diagnóstico não é identidade. A criança tem o seu nome, a identidade dela não é o diagnóstico dela. E eu costumo dizer também que não é o veredito. Certo? Ela tem um diagnóstico, tá? Foi fechado, já tem. Então vamos embora, vamos trabalhar. O problema é central, o problema é cérebro. Então nós temos que estimular o cérebro, certo? E não perder tempo. Porque se existe um inimigo para o processo, é a perda de tempo, né? O tempo não se recupera. Então, eu estava no início, você estava falando sobre a questão da prevenção, né? O quanto é importante os pais tomarem conhecimento e logo iniciarem um trabalho de estimulação. Mas, infelizmente, existe muito a questão também do preconceito. As pessoas não querem aceitar, muitas vezes, que existe um problema, porque quando se fala em cérebro, é uma incógnita. As pessoas ficam com medo, né? Como se não tivesse realmente um reverso
nessa condição. E você tem um problema de ordem cerebral, neurológica, não necessariamente você tem um problema mental, você tem um problema de incapacidade, você tem um problema que dificulta o teu processo de desenvolvimento, mas você é capaz de superar todo esse processo a partir de um trabalho precoce. Quanto maior a precocidade, melhor. A precocidade, a frequência, a intensidade, a duração e a família, né? Um conjunto de fatores. E no meu caso, assim, como que você vê? Bem, hoje, fácil, viu, Lilia? Você ia ser considerada TDAH, Y e J. Tá me entendendo? Oi? Oi, Lilia. Oi, vai, pode falar. Eu não sei se você pegou o início da minha resposta. Em primeiro lugar, hoje você seria diagnosticada como TDAH. Você sabe disso. E TDI, tá. TDJ, todos os TDs do mundo também. Mas graças a Deus... Hiperativa e ainda cheia de crise convulsiva, né, que eu tinha. Exatamente, não eram pequenas, eram crises de grande mal e você já estava no processo medicamentoso também, né? Que é o grande perigo. Lógico que é importante a medicação, sim, quando necessária, mas não por toda uma vida. E você teve sempre o exemplo dessa dedicação, desse desafio, de querer se desafiar praticamente todos os dias. Me recordo muito bem de seus pais, principalmente também de sua mãe, o quanto ela foi pioneira também, como ela foi desbravando, né, e conhecendo cada vez mais a necessidade de dar a você oportunidades normais de vida. Né? Não fez de você uma dependente, pelo contrário, um ser totalmente independente. Então, detalhes maiores, Lília, se me perdoe que eu não me recordo agora, mas me lembro que eu morava, eu não sei se era em Niterói, Caraí, isso, né? Isso. Né? Eu me lembro que há toda uma dificuldade, um sacrifício para poder estar lá nos institutos, mas a tua mãe sempre bravamente conseguiu superar qualquer dificuldade. E hoje você é esse monstro de pessoa, monstro sem no bom sentido, né, Lília? Que orgulho que eu sinto nesse momento de estar conversando com você, que orgulho de saber que você é uma pessoa especial, porque só os especiais realmente têm as atitudes, têm esse amor, têm essa vontade de dividir com os outros aquilo que foi bom, né, Lília? E você Exatamente. Tem essa preocupação, né? Que todos tivessem preocupação com o companheiro, com a pessoa que tem uma dificuldade e poder ajudar de alguma maneira também. Um outro fator também muito importante, eu falei da medicação, com relação aos anticonvulsivantes, eles são importantes no momento, até você, de alguma maneira, conseguir superar, né, como é que eu diria, esse problema. E entender que a medicação, ela é paliativa, ela não vai na causa, ela vai no sintoma. Então, você tem que entender que a gente tem que atacar a causa. E a causa é a lesão cerebral. Você comentou que o diagnóstico dos seus pais, né, que os seus pais receberam, que você seria um ser dependente, né, a vida toda, não andaria, não é isso, Lília? Isso. Seria totalmente dependente. E graças a Deus, não a maioria, infelizmente, mas um grande número de pais não acreditam, né? Exatamente. Não acredito. Oi, tia Celeste, bicha Celeste, irmã do meu pai aí, beijo, beijo. Mas é isso, né? Eu sei assim, e isso que você falou, né, de eu querer passar para as pessoas, às vezes é uma coisa que eu venho trabalhando em mim, porque como eu vivi tudo isso, né, de uma forma muito intensa, porque 4 anos, eu acho que para um diagnóstico desse, né? Né, exato. Então, assim, eu fico querendo, sabe? Às vezes eu enxergo coisas menores, obviamente, essas questões de crenças limitantes, autossabotadores, e eu fico querendo mostrar para a pessoa que ela pode mais, que ela consegue mais se ela eliminar isso, se ela fizer uma reprogramação mental, um trabalho.
E eu fico querendo tanto que a pessoa enxergue, que às vezes a pessoa ainda não está pronta e ainda a pessoa ainda fica chateada comigo, achando que eu estou botando defeito. Então, E não é aquilo porque que eu eu disse, né, enxergo que é um o potencial preconceito. tão grande lá na frente, que se não Exato. tivesse enxergado, se vocês não tivessem enxergado esse potencial em mim, talvez eu não tivesse aqui. E a mesma coisa, eu enxergo na pessoa, eu fico querendo tanto que ela acredite, que ela mas se a pessoa não aceita, né? Isso é um ponto que eu falo principal, assim, para todo mundo. A pessoa não aceita porque ela tem o preconceito de achar que se você diz que ela tem um problema de ordem cerebral neurológica, você estaria xingando-a, você estaria dizendo que ela é uma idiota, entende? Falando português, claro, que ela é uma idiota, que ela nunca vai conseguir ser um ser independente, e não é nada disso. Exatamente o contrário, né? Porque às vezes situações pequenas que acontecem na infância ficam ali marcadas, a pessoa começa a se sentir mal e vai levando aquilo para a vida e tem como reprogramar, né? Eu lembro que você falava muito assim, eu na minha adolescência, a gente conversava, porque, gente, eu sempre procurei manter contato, né? E aí, quando eu me formei em educação física, quando eu estagiava e tal, eu ia lá, dava treino para as crianças do instituto, eu estava sempre em contato com eles. E a gente sempre conversou muito. E você sempre falava que naquela época o meu tratamento foi todo baseado na neuroplasticidade, né? Cerebral. E hoje as pessoas colocam isso como se fosse uma novidade. Então fala um pouquinho sobre isso. Não, então, fala um pouquinho sobre como você vê esse processo, né? Que a gente já desenvolvia a neuroplasticidade naquela época e hoje em dia as pessoas falam como se fosse uma novidade, algo que vocês já trabalham há muito tempo. Você vê alguma diferença entre o que se faz hoje e o que vocês faziam naquela época? Toda a base do programa ele é embasada exatamente nessa capacidade que o cérebro tem, não é isso, de se transportar, vamos dizer, de se desenvolver, de se ressuscitar, vamos assim colocar, certo? A partir da frequência, intensidade e duração dos estímulos. Então é só entender, e a equipe mãe foi crucificada exatamente por falarem nisso, da regeneração neuronal. Certo? Que existe essa capacidade. Então, o cérebro tem essa neuroplasticidade de ir para um ponto para outro, tá? Ajudando aquela área, aquela zona que foi lesada, que foi prejudicada. Então, você conseguiria desenvolver outras funções também. Agora, tem que ser um tratamento integrado, entendeu, Lília? Tem que ser um tratamento que você dê a oportunidade do desenvolvimento sensorial, motor, intelectual, social, nutricional também, tá? Que é algo muito, muito importante, é a questão de uma boa alimentação, uma alimentação que fuja a esses padrões atuais, certo? Uma alimentação natural. O que é uma alimentação natural? É um feijão natural, feito em casa, é um arroz, é uma batata, alimentos feitos em casa, não industrializados, porque esses alimentos industrializados, eles consomem muito também do oxigênio para o organismo. E o que acontece? A lesão cerebral, quase sempre, ela ocasiona no indivíduo uma perda de um padrão respiratório mediante as necessidades individuais. Então, quanto menos oxigênio, mais propício a convulsão, a problemas de hiperatividade, você está exposto. Então, é muito importante entender que fazer um trabalho de reabilitação é fazer um trabalho integrado. Aí o principal produto é a família. A família é a única que pode dar àquela criança essa condição de todos os estímulos ao mesmo tempo. Não sei se eu estou resumindo, tá, Lília? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, tá ótimo, é isso aí. Que o mais importante é isso, entender que em vários aspectos o cérebro é capaz de formar novas sinapses, de se regenerar, de criar novos padrões de pensamento, novos padrões né, de desenvolvimento mesmo até motor, né? Exato. E é nisso que a gente trabalha, nessa capacidade de estar sempre evoluindo e reprogramando a mente também para vários aspectos, né? Um outro ponto que é muito importante, vocês que trabalham com crianças, com pessoas, né, que têm alguma dificuldade, é entender que o problema do indivíduo está com ele 24 horas por dia. Não só em 2 sessões por semana de 40 a 50 minutos. Você me entende? Então, se você quer resolver um problema, é entender que por um período, como você fez essa
abordagem, foram 4 anos. Foram 4 anos de muita intensidade, 4 anos de muita dedicação. Mas já passou. Não é? Esse tempo passou. Hoje você está usufruindo desses 4 anos de uma intensidade muito grande de trabalho. Agora, o que eu gostaria é que todos os pais entendessem isso. No início é difícil, tem que existir uma dedicação quase que, como é que diria, integral, tem que existir. Mas para que seja por 4 anos, ou 3 ou 5, para que não seja por toda uma vida. Entendeu, Lília? Eu acho que isso é muito importante ser mencionado também. E o problema da criança, ele está todos os dias com ela, 24 horas do dia. Quer dizer, o que eu estou sugerindo é que não se perca tempo. Vamos embora. Se você faz 2 sessões de qualquer terapia, ou uma, é complicado você entender que você vai conseguir resultado. Fazer uma sessão de uma terapia de 40 a 50 minutos não vai resultar em muita resposta, não, daquilo que nós queremos. Você entendeu? Entendi. E é incrível, porque 2 questões que eu vejo nisso aí que você falou. Eu vejo muitas pessoas, chega por e-mail, chega pela internet, né, agora com as redes sociais e tal, Instagram, tudo mais, vídeos, as pessoas falando de pais falando de crianças com problemas sintomas pelo menos, bem parecidos com os que eu tive no início. Sim. E aí quando a gente fala, né, do tratamento, aí a pessoa fala, mas é muito difícil, é muito pesado, coitada da criança, exige demais dela o tempo todo com atividade. Mas... E a família de cortar, Lília, chega ao cúmulo de deixar nas mãos da criança a decisão do que é bom ou não para ela, se ela quer ou não fazer um tratamento. Como é que uma criança de 4 anos, 3, 5, tem a condição de saber, né, discernir se aquilo é bom ou não para ela? Se aquilo alguns pais colocam assim, desculpa, mas colocam assim, eu só quero que ele seja feliz. Agora, o que é ser feliz? É você ficar dependendo de alguém a vida inteira. É isso que você acha que é felicidade. Não, eu faço com meu filho aquilo que lhe deixa feliz. Então, tudo bem. É uma opção. Mas depois não vá dizer que ela está com muitas dificuldades por causa do diagnóstico. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. E depois disse que Deus não ajudou, né? Botou o instituto na frente e diz que Deus não ajudou. Complicado, né? Porque é isso, gente. Tudo na vida tem que ter dedicação. Não tem outro jeito, né? Conceição, minha irmã fez uma pergunta aqui que ela sempre quis saber. A minha irmã mais velha, Adriana, que sempre ajudou muito no tratamento. E desde criança, ela ficava muito impressionada que um dos tratamentos, para quem está assistindo, gente, era pegar uma cartolina branca, botar um monte de bolinha vermelha. E eu tinha 30 segundos saber quantas bolinhas vermelhas tinha. E podia ter a quantidade que fosse. Às vezes botava assim, 129. Eu falava certinho, pá. Depois de um tempo eu não errava. E ela ficava olhando, ela falava, como que ela consegue? Que é isso? Qual que é a base? Como que funciona? Esse é um programa de estimulação para matemática. Então você apresenta esses cartazes com pontos vermelhos, né? Você tem separado de 1 a 100. O objetivo é fazer com que o indivíduo aprenda a interpretar quantidade, não numeral. Quando a gente fala para a nossa criança que é estimulada, desde pequeno, e a gente começa esse estímulo, muitas vezes com um bebê de 6 a 8 meses, porque é quando a visão está se formando. Né? Então ele passa a ter uma visão da quantidade. Matemática é uma ciência exata, é uma ciência concreta. Então você aprende a raciocinar a matemática não pelo desenho de um número. Por exemplo, se eu falo para você 230, quando eu falo 230, eu estou vendo 1, 2, 3, 0. Uma criança que é estimulada com essa interpretação visual, quantidade, matemática, ela vê 230 pontos, ou 230 carros, ou 230 garfos, o que seja. Você entendeu? É para estimular a matemática. Muito legal. E dava muito certo, era incrível. Eu falei, gente, eu queria voltar, quero fazer tudo de novo. Mas olha, está armazenado. O cérebro não esquece. Tá? Deixar isso muito claro para todo mundo. O cérebro não esquece. Tudo que você diz ao cérebro, ele grava, de positivo e de negativo. E muitas vezes ele está lá no baú, lá no fundinho do baú, está lá aquela informação.
Você entendeu? Então, quando você fala com qualquer criança, principalmente nessa faixa etária do 0 aos 6, você tem que sempre dar a informação de uma maneira concreta e factual e honesta, porque ela vai ter aquilo para o resto da vida. Eu posso fazer uma pergunta para você, Lívia? Claro, prazer. Para exemplificar isso de uma maneira muito simbólica, muito simples, tá? Eu vou te fazer uma pergunta e você vai responder de pronto, tá bom? Tá. Eu vou perguntar o seguinte: quem é que traz os presentes de Natal? Papai Noel. Tá, pronto. Tá? É a informação que fica. Entendeu? Verdade. Porque não precisa nem pensar, né? Você já, pum, já nem raciocina, né? Porque está lá armazenado. Qualquer informação ela está armazenada. Você pode trazer à tona ou não. E é por isso que é muito importante que você dê para a criança toda e qualquer informação de uma maneira bem discreta, não ambígua, tá? E com a imagem real, não com a imagem caricata. Porque o que fazem muitas vezes é dar para uma criança a informação com imagens caricatas de animais, ou de plantas, ou de bandeiras, ou de pessoas, e depois você quer que ela identifique, ela vai ter uma dificuldade, porque ela aprendeu na caricatura, não Mas naquele. como assim caricato? Em que sentido? Oi? Como assim caricato? Não entendi. A caricata é aquela que você. Não é aquela figura real. Não, eu Você sei, tem. mas falando de quê? Por exemplo, dar uma bandeira falando de quê que estaria fazendo isso? Não, você tem que dar a bandeira, a única imagem tem que ser a bandeira. Você não pode agrupar se você quer mostrar a bandeira. Deu para entender? Ah, entendi. Agora Você entendi. está descaracterizando aquela projeção, aquela imagem. Aí nós Ah, estamos entrando já numa outra esfera do programa, que nós temos chamado programa de inteligência. Agora, Lília, deixa eu voltar, que você fez aquela pergunta do percentual, né, da estimulação sim. motor, que é um carro-chefe da programação, e eu queria deixar essa mensagem, que é tão importante, é tão simples, alguns cuidados, algumas orientações, como prevenção para crianças que nasceram e já têm um diagnóstico de uma lesão cerebral ou de uma paralisia cerebral. A minha primeira orientação é que não deixe essas crianças paradas, tentem fazê-las mover-se. Entendeu? O chão é o melhor amigo da criança. É o melhor local de treinamento, é o chão. Certo? Que a criança aprende a se locomover, a ter necessidade da locomoção. Quanto mais encurralada ela estiver, isso num berço, num carrinho, em todas essas parafernálias que inventam para a criança, que é mais comercial do que o que para estimular, mantenha a criança no chão, de bruços, com o mínimo de roupa possível. Por quê? Porque você está estimulando o tato. Você estimulando o tato, você está estimulando também o movimento, para a criança querer mover-se. O pior erro que se faz quando se tem um diagnóstico de uma paralisia cerebral, quase sempre a pessoa volta-se, né, pela paralisação dos movimentos pessoais, e não é assim. É pegar uma criança e deixá-la sentada. O pior erro que a gente pode cometer é ensinar uma criança a se sentar, porque ela aí vai aprender a se locomover sentada ou a não se locomover. E quanto maior a oportunidade da locomoção, maior o desenvolvimento também cerebral, maior a estimulação neuronal. Nessa fase tem a mielinização, que permite com que as células, os neurônios, se envolvam numa capa e transmitam os estímulos de um para outro. Então, arrastar para o bebê é fundamental, movimentando-se, arrastando. Engatinhar é fundamental. Quando uma criança está engatinhando, ela está estimulando o seu equilíbrio, a sua visão de percepção de profundidade, ela está estimulando também a lidar com a força da gravidade, com o peso do corpo dela. E existem outros inúmeros atributos positivos com relação ao ganho de você permitir que uma criança se movimente. Quanto mais ela se movimenta, mais ela quer se movimentar. E aí vem a nossa atração sobre a questão também da caminhada, permitir que a criança caminhe.
Não, deixa ela caminhar por ela, não queiram que eles caminhem de uma maneira precoce. A idade média é 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2 meses, certo? E tem muito mais, mas não dá para falar sobre tudo, né, Lília? Com certeza. E eu lembro também que vocês davam muita ênfase para a corrida, né? Quando a criança já estava pronta. E foi assim que eu corri, né? E E tem os várias atletas, crianças. Eu vi uma criança que lá a criança de fica 6 anos, alta, igual a mim, que correu 5 quilômetros. Ah, você correu, não foi? foi 5 quilômetros na corrida da Avon. Primeira corrida É, feminina. espetáculo. Ó, nós temos uma meta, porque é a que você conseguiu, que toda criança, para chegar no nível 7 do processo de desenvolvimento da metodologia, que é o último estágio, o último período, ela tem que correr 5 quilômetros em 30 minutos. Isso Certo? Que aí. pode ser Em menos, 26. Eu corri em 26. 26 minutos. Espetacular, espetacular. 16 anos. Ó, o andar de bicicleta é muito importante. A natação, não precisa dizer a importância da natação, mas é nadar, não é brincar na água, entendeu, Lília? Que infelizmente muitos profissionais confundem isso. E a criança aprende a entender que aquilo é uma grande brincadeira, não é algo sério. Não, ali é sério. É para fazer um trabalho para que se aprenda a ter independência na água também. É fundamental. Então, tem inúmeras outras atividades físicas, a parte da ginástica olímpica também, o quanto ela traz de contribuição para a concentração, equilíbrio e memória para a criança. Tá. Antes de eu falar um pouquinho assim, de trazer, né, pro dia a dia do que eu tenho feito hoje, falado para os atletas e tal, eu queria só que você dissesse o que geralmente os pais devem observar quando a criança começa a ter uma dificuldade, como que eles sabem que ela está tendo um desequilíbrio neurológico, assim, Olha, quais são os principais sintomas que aquela criança não está tendo um desenvolvimento normal e que já é a hora de atuar de alguma forma, fazendo tudo isso isso. você pode perceber com um bebê de 1, 2, 3 meses. Quando você vê uma criança muito passiva, uma criança que não reclama de fome, uma criança que não reclama presença, um bebê, né, um recém-nascido, entendeu? Uma criança que não acompanha movimentos com os olhos, você já começa a entender que ela precisa de algo mais, uma estimulação maior. Criança não é para ficar quietinha, paradinha no berço. Ela tem que reclamar quando necessário. E também existe o inverso, né? Uma criança que chora o tempo todo, uma criança que não gosta de se manter na mesma posição, uma criança que não se relaciona também, aí vem o visualmente com o ambiente, uma criança que o barulho maior não chama atenção, já é hora, e isso você percebe com 1, 2, 3 meses de vida. Não ter preconceito em começar um trabalho de maneira precoce. Não tenha. É muito mais fácil do que vocês possam imaginar. Isso aí, isso é maravilhoso. Que eu lembro que eu li o livro, de vez em quando dou umas consultadas, né? Que o livro do Instituto, gente, para quem não sabe, quem quiser saber mais um pouquinho, é O que fazer pela criança de cérebro lesado, né? Isso, isso. E, e lá, tudo isso que ela está falando tem bastante no livro, explica, né, detalhadamente. E eu lembro muito de falar sobre essa questão de que eles perceberam que tem que deixar né, solta, arrastando, engatinhando, né? O E menos também roupa possível. Porque o que fazem muitas vezes, a mãe veste a criança com o frio que ela sente. Então ela fica tipo com uma armadura. Ele quer se movimentar, não consegue. É tanto pano, que ele acaba, é melhor ficar parado aqui, senão daqui a pouco ela vai me enfaixar a boca também. É, e é muito complicado, né? Porque existe um limite aí que é difícil até hoje, assim, no dia a dia, essa coisa que o pessoal fala de capacitismo, né? De você saber o quanto que você realmente pode desafiar aquela criança e o quanto você talvez esteja. é, as pessoas têm muita pena, né? Essa coisa de Exato. ser não, de não vou. E que a gente pode desafiar. Lógico que a gente não vai sobrecarregar, mas tem que desafiar e mostrar que ela pode mais, que ela pode ir adiante. Não ficar. Essa coisa de pena é muito complicado, porque você está mostrando para aquela pessoa, para aquela criança, que ela não pode. Porque se você está com pena, você está. Lília, é muito passivo. É uma desculpa que todo mundo acaba querendo usar para não exigir um pouco mais daquela criança.
Eu costumo dizer que quem tem pena é galinha, né? Você amar uma criança é fazer por ela, né? É dar a ela a chance de realmente conhecer o mundo como ele é. O mundo não é um mar de rosa, o mundo ela não vai viver numa bolha a vida inteira. Agora, tem famílias que optam por isso. Aí é uma questão de você assumir esse lado, mas não inventar desculpas para que não seja feito. Ou profissionais também, você entendeu? Não é agradável você ver uma criança, muitas vezes, não querer, né, agir, não querer fazer alguma coisa, mas você tem que exigir. Para mim é impossível imaginar uma criança que não coma sozinha, não coma pelas mãos. Tem que ter sempre uma ajuda. Por pior condição que ela tem essa condição, ela tem essa capacidade. Foi estimulado. Se for permitido, né? Se for permitido, não é isso? E ser estimulado, aí você. Agora, tem como você é o exemplo, né, Lília? Casos maravilhosos, como o da sua família. Tem famílias, nossa, que eu olho assim e digo assim: aonde você consegue tanta força? Como eu digo também que tem crianças que eu não sei de onde elas tiram tanta força para vencerem as suas dificuldades. Mas é muito lindo, é muito lindo. E eles conseguem. São exemplos aqui. Eu estou falando com o espelho. Não, com o espelho não. Estou falando com a Lília, certo? Que de frente com o espelho. Certo? Que você é esse exemplo maior. No resto, você não imagina o orgulho que eu estou sentindo agora. E eu, boba, esqueci de avisar para as nossas famílias, né? Que eu continuo fazendo atendimento, Lília, online. Certo? Legal. É isso que eu queria saber também. Fala um pouquinho aí como é que está sendo esse trabalho agora. Isso, e continuo atendendo algumas famílias que se reúnem e me levam ao local para o atendimento. Como temos famílias do Peru, temos família do Equador, temos família que agora neutralizou depois da pandemia, muitos problemas aconteceram também, mas eu também atendia na Bolívia, em La Paz, durante muitos anos, 2 vezes ao ano a gente ia para lá. E você vê exemplos assim maravilhosos, maravilhosos, certo? E agora tem um grupinho que é preguiçoso, aí não vai adiante. Não adianta. Não dá. E eu fico vendo, né, que eu trazendo agora para a minha realidade, assim, como treinadora e, né, principalmente nessa parte de atividade física, né, treinadora de esporte e tal. E eu falo assim, minha filosofia de vida, né? Depois do que eu vivi lá, né, de tudo que aconteceu comigo, eu tenho 3 pensamentos básicos que me levam. Um é que o método é muito importante, porque eu lembro que minha mãe sempre falou isso. E na primeira consulta ela perguntou para vocês: tem cura? E o que vocês falaram? A gente tem um método. E você precisa seguir a risca para a gente saber, senão não tem como a gente saber. Com certeza melhorar ela vai, mas se vai ter cura ou não a gente não sabe. E minha mãe seguiu a risca. Ela ouviu isso, a família inteira, né? Mas a minha mãe que ficou à frente do tratamento. E deu certo, 4 anos. E aí eu lembro do Gustavo Borges, nosso grande nadador brasileiro, que ele fala que tudo na vida dele é um ciclo olímpico, que são 4 anos, né? Então é uma boa, assim, uma boa referência, né? Tipo, você quer começar um projeto mesmo? Então não dá para ser menos de 4 anos, porque é um ciclo olímpico, comigo deu certo também, então vai por aí. E para começar a ver, cada 3 meses você dá uma ajustada, mas para ver um grande resultado, pelo menos de 4 anos. Então, você já deve ter se deparado com essa realidade também, né? Você contar a tua história, que é tão linda, que você devia passar por um livro, tá, Lília? Pensa nisso. Isso você ajudaria um número maior ainda de pessoas também. E ainda tem pessoas que talvez desafiem você também. Não acreditar que você realmente teve o diagnóstico que teve os problemas que teve, que superou e hoje é esse exemplo de pessoa humana. Você talvez já tenha se deparado com esse tipo de observação. Muitas vezes. Aí, e o segundo ponto é que o nosso cérebro é capaz de ter neuroplasticidade, que a gente é capaz de transformar muitas coisas na nossa realidade, da nossa vida, se a gente reprogramar. Né? Se a gente acreditar nisso, se a gente fizer a nossa parte, porque independente dessa parte, assim, como a gente está falando, né, de um problema neurológico e tudo,
eu estudo neurociências, né, hoje, e de como que os traumas, assim, eu tenho parceria com psicólogos e tal, e técnicas que eu desenvolvi justamente até para lidar com algumas insatisfações minhas e tal, de que a gente tem as nossas crenças limitantes, coisas que a gente viveu na infância, tipo, para mim, não foi fácil um médico chegar para mim com 2, 3 anos e falar, ah, não vai ter jeito, e foi uma confusão, ele brigou com minha mãe e tal, aquilo gerou um impacto emocional em mim. Então, não tem como isso não refletir na minha vida adulta se eu não trabalhar, né, o meu emocional, o meu inconsciente com tudo isso. Mas é possível. E foi isso que eu fui buscando, né? O que de tudo isso, do período do meu tratamento, as fases mais difíceis, os momentos que minha mãe ficou desacreditada, ela tinha uma força, mas tem sempre aquela hora que cai e tal. O que disso ficou em mim, né? E dificultou muitas coisas na minha vida, me gerou alguns mecanismos de autossabotagem, quando eu estava quase conseguindo, voltava tudo para trás e tal. Então eu fui vendo isso e eu vi que é possível. Quantas coisas eu consegui reprogramar, seguindo essas técnicas, essas metodologias e com a certeza do que eu vivi, né? Se eu conseguir reprogramar todo o meu cérebro para algo tão mais difícil, não vai ser um trauma, um mecanismo de autossabotagem da minha mente que eu não vou reprogramar. Claro que eu consigo, né? Então é isso que eu tento passar para todo mundo. E o terceiro é que a gente pode fazer tudo com o mínimo possível de remédio, que eu lembro que vocês falavam isso demais, e aí eu fui fazer semestre de Reiki, que é o equilíbrio dos chakras e tal, e fui estudar essas técnicas que a gente entende como que o emocional afeta o físico, então toda doença física é causada pelo emocional, então o que o meu emocional está fazendo para eu evitar ao máximo tomar remédio, a não ser que realmente seja um tratamento médico e tal. Mas esse remédio, já estou com uma dorzinha no estômago, tomo remédio. Uma dorzinha de cabeça, tomo remédio. Eu sou contra isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar o nosso emocional e a nossa energia para evitar. Então, esses são os meus, é o meu tripé, né? É o método, acreditar que a gente tem neuroplasticidade, que a gente pode sim reprogramar qualquer trauma, qualquer crença limitante, qualquer coisa, e que o nosso emocional afeta, que a gente, ao invés de, eu falo assim, sabe, Conceição, que o meu sonho é que as pessoas daqui a pouco se comuniquem da seguinte forma: quando a gente chega com alguma coisa, a pessoa vê que a gente está com mal-estar, a pessoa sempre sugere um remédio, não sugere? É sempre assim, você já tomou não sei o quê? Não é assim? A gente chega... Aí, o meu sonho é que as pessoas falem assim, nossa, eu tô com uma dor de garganta, e o outro assim, o que você tá precisando falar, botar para fora que você ainda não botou? Você quer conversar? Sim. Entendeu? Ao invés de falar pelo remédio, fala pelo... Gripe, no meu estudo, né, é tristeza. Então, se a pessoa fala, nossa, você está tão gripada, nossa, você está triste com alguma coisa, quer conversar, sabe? Contigo, né? Acolher e não passar remédio. Acolher emocionalmente, porque toda vez que a gente tem um desequilíbrio físico, tem um desequilíbrio no emocional. Tem uma sensação de proteção, né? Você está protegendo-a também, né? Porque é uma sensação de um sentimento com proteção. E isso faz falta, você tem toda a razão. Porque o remédio, a pessoa vai tomar ali, mas ela não vai olhar para o que causou aquilo. É o que você falou. O remédio só está vendo o sintoma, não está vendo a causa, não é? Em todos os aspectos da vida, né? Em tudo. Então... E como é que você dá essa orientação, Lília? Hã? Essa orientação você dá ao indivíduo? Você faz um atendimento pessoal? Como é que você dá esse atendimento? Eu faço. Eu tenho também os seminários de Reiki que falam mais dessa parte energética, né? Aí eu dou cursos de vez em quando. E eu criei um método também, chamado Método Integração, que eu falo de tudo isso. Eu faço um equilíbrio, né, de todas essas áreas. Ajudo a pessoa a... Primeiro a gente começa com uma análise do que ela precisa restabelecer, do que ela precisa, das metas que ela tem. Agora eu estou muito focada só para atletas, né? Então, certo. A pessoa está com resultado, não está com resultado travado, está sentindo que tem alguma coisa ali. Então, a gente vai olhar para tudo isso. Tem gente que, de tanta atenção com o resultado, tem muita lesão. Entendi. E fica toda hora doente, aí baixa a imunidade, mas não é só a baixa imunidade que está treinando muito, é porque o emocional está sobrecarregado por ter resultado, por medo do que as pessoas vão falar e tal. Então,
eu faço todo esse primeiro, essa análise, né? Desse perfil do que ela está precisando, as metas que ela tem, e a gente vai ver qual dessas técnicas é mais importante para ela atingir o objetivo dela, né? E Então, aí você está dessa passando a forma. orientação de como fazer. E é incrível, assim, porque não tem jeito, como você falou. Às vezes tem que ter intensidade, tem que ser, tipo, 3 vezes por semana, né? Você tem que fazer a respiração. Lembra da máscara também? Eu fico lembrando, às vezes, daquela máscara. Tem que ter respiração, que é o passo principal. Tem que ter todo dia, tem que ser toda hora. Tem que, né? Tem que ter constância. Não é fácil, assim, né? É por um Não. período, mas você tem que fazer, porque se a gente parar de treinar fisicamente, a gente não enfraquece, não perde massa muscular, é a mesma coisa com o cérebro, né? Assim, se a gente parar de fazer os exercícios para a mente. É. E a informação nova, né? É muito importante a informação. Quanto mais informação, mais ele precisa de informação. Ele não fica saciado de jeito nenhum. O cérebro é insaciável com relação à informação. Né? A lei é muito importante. Né? Alimentação, leitura e E outros é, pontos. Né? e é incrível, né, que quando assim que eu acabei, eu tive alta com 7 anos, né? Fui estudar numa escola tradicional e tal, e eu desenvolvi tão forte isso, né, que veio, que eu tenho até hoje, que é muita atividade física e muita leitura, muito estudo. Eu sempre gostei, isso ficou muito forte também para mim. Eu devorava livro, assim, que uma amiga da minha mãe, que é professora de português, literatura, ela ficava doida, ela me dava uma pilha assim, e daqui a pouco, 15 dias, eu já ia lá, devolvia e pegava mais, assim. Hoje eu já não leio tanto, porque a rede social toma a gente também um pouco, e tem muita aula online e tal. Mas é incrível, né? Porque é o que você falou, a gente fica meio insaciável. Na época, como eu estava acabando do tratamento, né? Acho que até uns 10, 11 anos eu fiquei muito assim, querendo ler, querendo saber. Eu gostava de estudar, é bem interessante mesmo, né? É super real. Tá ok, minha amiga. Acho que a gente vai parando por aqui. Tá, deixa eu só. É isso, né? Então, Eu queria que estou você deixasse triste uma porque eu não estou te mensagem. vendo. A gente conversou essa live toda, mas eu não estou te vendo. Não sei se Eu você também está. não tô te vendo. Hã? Oi, Jandira, agora que eu vi aqui, Jandira, obrigada pelo elogio aqui. A Neide, a minha aluna, ela me chama de máquina de vencer. Ela falou que ela se transformou numa máquina de vencer. Ai, Neide, você é a figura. Rejane, minha prima, eu creio no milagre, que foi um milagre através do tratamento. É isso mesmo, Rejane. Os milagres, né, acontecem com muito trabalho e dedicação, é o que a Adriana está falando, Certo. né? Deixa eu ver o que mais tem aqui, se tem mais alguma pergunta. Que tem muita gente, isso né? Rapidinho, Conceição, só mais um pouquinho. Tem muita gente que tem vergonha, né? Os Tem pais têm vergonha. vergonha da deficiência, do problema, né? Da Exato. criança, e aí por isso também não vão fazer um tratamento, nem tiram de casa. Eu vivi uma vez que eu tenho um projeto social chamado Empreste Minhas Pernas também, que promove atividade física para pessoas com deficiência. E aí a gente levou, e o garoto de 22 anos, ele nunca tinha saído de casa. Os pais não tinham coragem, não confiavam. Aí eles ganharam confiança, assim, né, por ver o meu trabalho e tudo. E aí levaram, falaram que foi o dia mais feliz da vida dele, mas até 22 anos ele nunca tinha saído. Mas aí prosseguiu, Lília. Não sei. Assim, eu não tive Entendi. contato. Foi. Porque o meu projeto é assim, é de 15 em 15 dias só atividade física, não é um tratamento, entendeu? É só Entendi. para esse tipo, né? O projeto Empreste Minhas Pernas. É para Entendi. levar as pessoas justamente para tirar para praticar na praia, para remar, para mergulhar no mar, para correr, sabe? E aí eles não foram mais, não, assim. Agora eu não sei se eles fizeram em outros lugares, né? Lília, isso está gravado, não está? Essa nossa conversa? Ah, eu vou te mandar o link, né, direitinho, para Quero, você estou pensando aqui, divulgar. quem sabe, eu quero que as famílias conheçam você também. Ah, tá ótimo. Tá? Então tá, Vou gente. te Então é passar lá isso. no. Deixa uma mensagem aí. Antes de você deixar, que eu quero fechar com você falando,
eu queria também deixar a mensagem pessoal essa, sabe? Que vale a pena se esforçar em todas as áreas, e como atleta também, né? Às vezes, quando a gente é duro como treinador, né, Conceição, você que não deixa de ser uma treinadora, é porque a gente está vendo o potencial. E a gente sabe que, às vezes, precisa dar uma chacoalhada, né? Não dá para ser só no amor. Você é profissional, você tem um objetivo. Então você só tem que pensar na meta, não é verdade? Agora, dá o carinho depois. Ele tem que merecer muito carinho também. Isso aí. Então, deixa uma mensagem para as pessoas, para os pais, para os profissionais também, que estão começando nessa área. O que você quiser falar aí, fica à vontade. Eu só queria que eles entendessem, no início dessa nossa conversa, eu vos falei sobre isso, que o diagnóstico não é o veredito da criança. A criança, a pessoa dela é o nome dela, não é um diagnóstico. Muitos pais me apresentam as crianças aqui, a minha filha que tem paralisia cerebral, a minha filha que tem síndrome de Down, a minha filha que tem problemas de escolaridade. Não, é o nome da criança, é o respeito. Cada criança tem o seu potencial, cada criança é uma, cada ser humano é um, né? E respeitando a individualidade, mas entendendo que nós temos um caminho, né, neurológico a seguir. Nós temos que passar por 7 estágios cerebrais, que são vitais para a organização neurológica. Eu estou fugindo um pouco, talvez, da minha mensagem, mas é chamar a atenção que existe um caminho. Esse caminho tem 7 estágios, tem 7 níveis. E ele é fácil de ser percorrido a partir do momento que você realmente acredita. Eu amo o que faço, eu já faço isso há mais de 50 anos, eu estou com 72 anos de vida e continuo fazendo e continuo dando o que eu posso dar de melhor para as nossas crianças. O ser humano é algo especial e a gente tem que saber fazê-lo estar sempre melhor. Obrigada, Lília. Eu que agradeço, nossa, estou muito feliz, é uma honra para mim. Eu te admiro muito o seu trabalho. Obrigada. E aí, quero muito que muitas pessoas conheçam. E estamos juntos, conto com o que você precisar. Mais uma vez, meus parabéns por esse dia de hoje, tá? Que realmente também está marcado aqui na minha vida. Muito obrigada por ter lembrado e por ter Mais uma história. Obrigada me chamando para mostrar um trabalho que é feito realmente com muita dedicação, muito amor e principalmente com muito objetivo. Fica com Deus, Lília. Você também. Obrigada, pessoal, que ficou até o final. Quem puder printar a tela aí para mim, porque eu tô com medo de mexer aqui. Obrigado às pessoas que tiveram paciência de nos ouvir até agora também. Né? Tchau, pessoal. Boa noite. Quantas pessoas? Aqui tem 2 até agora. Tá ótimo. Tá? Vai se explicar. Fica com Deus. Tchau, tchau. Gente.